Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 8. Quem está com Bíblia de papel na mão assim, faz assim, ó, levanta a Bíblia assim. Fala para o seu irmão assim, ó, eu trouxe Bíblia, cadê a sua? Fala para ele. O babá falou que está pegando carona com a Edilene aqui, olha lá. Tem gente que tem carona, tem gente que nem carona tem, hein? Estou de olho. Vamos lá? Lucas capítulo 8. A partir do versículo 41, o tema da mensagem de hoje é o poder de uma súplica. Lucas 8, a partir do versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava a morrer. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, eu te toquei. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Quando Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Eu quero conversar com você sobre o poder de uma súplica. Todos nós, em um momento das nossas vidas, nos encontramos em desespero e fizemos uma súplica. Se você não fez ainda uma oração desesperada, talvez isso está por acontecer, mas todos nós um dia fizemos. Eu acredito que você já fez a oração mais desesperada da sua vida, e talvez você lembre dessa súplica. E essa oração desesperada, por vezes, são as orações mais sinceras que nós fazemos.
São as orações mais honestas, onde nós tiramos o modelo religioso, onde nós tiramos a fala rebuscada, onde nós deixamos de procurar a palavra e abrimos os nossos corações, escancaramos os nossos corações perante o Senhor e diz: Senhor, está aqui, ó. Eu não consigo resolver, eu não consigo lidar com isso, está aqui, esse é o meu desespero. E nós fazemos essas orações esperando que o Senhor intervenha, esperando que o Senhor responda, esperando que o Senhor faça alguma coisa, não é assim? E a pergunta é: e quando não se tem resposta? E quando o Senhor não intervém, não responde a sua súplica do jeito que você esperou, ou do jeito que você esperava que Ele respondesse. E aí nos surgem muitas dúvidas, nos surgem as dúvidas que está lá no livro de Romanos, que diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você olhou e disse: Senhor, esse diagnóstico não tem como colaborar para o meu bem, não existe isso. Não tem como isso colaborar. Talvez você bateu o carro. Quem já bateu o carro aqui, levanta a mão. Eu já bati o carro, acabei com o cruze que eu tinha uma vez. Eu cheguei em casa, o João falou: pai, como que você conseguiu fazer isso? Eu falei: disfarça, menino, a gente é homem, não quer nem falar do estrago que aprontou no carro. Daí você olha e diz assim: como que isso colabora para o meu bem? Você deixou, hoje eu deixei cair o celular. E daí eu já fui na tela: misericórdia, estou indo viajar, meu Deus. Tirei a película, quebrou só a película. Falei: uau. Falei: como, Deus? Isso colaboraria para o meu bem. Mas a Bíblia diz a mim e a você que todas as coisas que acontecem para conosco, para aqueles que foram separados para a sua obra, todas as coisas colaboram para o nosso bem. Há aqui um conflito de querer. Você já parou para pensar que Deus quer que cada uma dessas coisas colabore para o seu bem, e nós, em meio a essas coisas, olhamos e pensamos: como? Você já parou para pensar que aquilo que eu quero talvez não esteja alinhado com aquilo que Deus quer? Talvez aquilo que eu pense de bondade para a minha vida, talvez aquilo que você pense de bondade para a sua vida não está alinhado com o coração de Deus, com aquilo que Ele quer fazer. Talvez o seu plano, você já parou para pensar que talvez o seu plano, nenê, não tenha sido o plano de Deus? E por isso olhamos e pensamos: como entender e ver que esta demissão, sem reserva alguma, para manter a minha família, colabora para o meu bem, Deus? Como? Como entender esse tipo de ação? Como saber que o Senhor está no controle de todas as coisas? E se eu estou perturbado, se eu estou desgastado? E o que fica claro nesse texto que nós lemos é que Jesus estava no controle. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, independente da sua situação, fala para ela: não quero nem saber. Fala para ela: Deus está no controle.
Fala, se precisar chorar, me avisa, mas Deus está no controle. Fala para ela. E quantas vezes nós, como esse dirigente na sinagoga, uma figura da sinagoga, uma figura religiosa, uma figura religiosa que vai e procura Jesus no tempo certo. A filha não havia morrido ainda. Está no tempo certo, ela estava doente, ela estava morta. Ele vai, procura Jesus, mas tinha alguém que no meio do caminho interpela Jesus e para Jesus. Jesus diz assim, quem me tocou? E eu talvez, se eu fosse o dirigente da sinagoga, eu falo, Jesus, de você saiu o poder, tá bom, tá tudo resolvido. Corre para minha casa que minha filha está para morrer. E tá, deixa aí, depois a gente volta aqui, resolve esse negócio aí. E ele fala, eu precisava conhecer quem me tocou, porque de mim saiu o poder. E acontece que essa mulher se manifesta e alguém chega a Jairo e diz, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. E talvez isso já aconteceu com você. Você é o cara que fala assim, mas eu não falto nenhum domingo na igreja. E por que esse tipo de coisa acontece? Eu sempre tô lá, eu até sirvo em um ministério. E talvez como essa figura religiosa, você olhou e pensou no pior. Essas duas histórias terminam de forma excelente. A mulher que tinha gastado todo o seu dinheiro, toca no manto de Jesus, na orla do vestido, e é curada. E a filha de Jairo ressuscita logo após, onde o Senhor dá ordem, né? E o espírito volta à vida. Mas a pergunta é, e quando as histórias não terminam assim? E quando as histórias terminam diferente desse texto? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos os discípulos de Jesus morrerem das formas mais cruéis possíveis. Quando nós vemos Jesus na cruz do Calvário olhar e dizer, Deus meu, por quê? Por que me abandonaste? Acontece que Deus não faz apenas do jeito que a gente quer. Acontece que Ele não pensa com a nossa limitação. E mesmo assim, eu creio que todas as coisas colaboram para o meu bem. Você crê que todas as coisas colaboram para o seu bem? E você vai concordar comigo que esse texto não é um texto fácil de se compreender. Ao olharmos para todas essas situações bíblicas que nos são apresentadas, nós olhamos e por vezes nos surgem dúvidas da soberania de Deus. Por vezes Satanás tenta soprar essa dúvida nas nossas mentes, nos fazendo duvidar daquilo que Deus pode fazer. Qual é a pergunta que você fez nesse final de ano? Qual é a pergunta que você fez para o Senhor essa semana? Porque em meio a esse tipo de situação, logo nos vem à mente, Senhor, você está vendo isso? Nós fazemos os planos, muitos planos, mas Deus tem os dele.
Temos vontade e confundimos por vezes a nossa vontade com a vontade de Deus. Mas Deus tem a vontade dele. E o porquê que nós confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus? O porquê que é tão difícil nos rendermos à vontade de Deus, se Ele olha e diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, se o texto bíblico diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, quando a Bíblia nos ensina que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos, o porquê que nós insistimos em apresentar aquilo que nós queremos para Deus, para Ele fazer do jeito que nós queremos que Ele faça. O porquê que nós insistimos com isso? Porque o que me vem à mente é que por vezes na minha vida a vontade de Deus para mim era diferente daquilo que eu queria, era diferente daquilo que eu esperava que Ele fizesse. Ele fez de uma maneira completamente diferente. Então, por que essas coisas ruins acontecem conosco? E o Senhor diz que é para o meu bem. Deus tem um plano a seu respeito. E tem um plano a meu respeito. E o plano de Deus é que você se relacione com Ele. Deus tem um plano, e talvez esse plano de relacionamento dele para conosco seja diferente do nosso. Já parou para pensar nisso? Porque talvez você fez um monte de plano, você começou 2026 fazendo planos, mas você já parou para perguntar: Senhor, tá bom, esses são os meus planos, mas quais são os teus planos para a minha vida? Porque assim, não vai dar certo se for apenas os meus. Não vai dar certo, porque os meus são diferentes do teu. E às vezes não está nos nossos planos nos relacionarmos com Deus de uma forma sincera e honesta, onde Ele tem de nós tudo o que somos, onde nós conseguimos colocar Deus no lugar correto, em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Você sabe, você já nos ouviu falar que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não vai dividir esse lugar da primícia na minha vida e na sua vida com ninguém. Então, deixa eu te falar uma coisa: se você colocou o seu casamento nesse lugar, tira o seu casamento de lá. Se você colocou a sua empresa nesse lugar, tira a sua empresa de lá. Se você colocou os seus filhos neste lugar, tira os teus filhos de lá. Se você colocou a sua conta bancária neste lugar, tira os olhos da sua conta bancária e fixe os olhos em Deus, porque o teu plano é diferente do dele. Se o seu sonho não é construir um relacionamento com Deus, sincero, honesto e genuíno, deixa eu te dar uma notícia: Deus não vai se empenhar em realizar o seu sonho. Deus quer realizar o sonho dele em você. Posso ouvir um amém?
Deus não é uma figura decorativa. Deus não é algo que você estampa na camisa e está tudo bem. O seu relacionamento com a Bíblia não pode ser ela estar no seu escritório, ela estar na sua mesa, não. O plano dele é diferente disso. E o Claudemir nos trouxe uma palavra a semana passada extraordinária. O que eu quero que você entenda é que, se precisar ouvir a palavra da semana passada de novo, você ouça a palavra da semana passada novamente e junte aquela palavra com esta. Deus se revela a mim e a você através da sua palavra. Portanto, você vai precisar fazer um compromisso com Deus. Você precisa de fato ter esse compromisso com Deus. Você precisa de fato aprender, tomar a decisão de ler a Bíblia todos os dias. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: vamos fazer um compromisso? Vamos ler a Bíblia todos os dias? Vamos orar todos os dias? Porque você precisa entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você precisa entender o que Ele quer de você. Sabe por quê? Porque quando a gente lê Bíblia, nós conhecemos quem Deus é, nós conhecemos o caráter de Deus, e o Espírito Santo vai lá e nos espreme, nos molda, nos forja. Diz assim, ó: está vendo isso aqui? É quem você é o que você precisa deixar de fazer, é o que você precisa deixar de ser. Daí você fala para ele: eu não quero, essa não é uma boa vontade minha falar sobre questões aqui. E a Bíblia está lá espremendo você. Fala: mas para você ter um relacionamento com Deus sincero e honesto, você vai precisar se moldar à palavra de Deus. Não existe relacionamento com Deus sem conhecer quem Ele é, sem intimidade. Quando nós podemos dizer que somos íntimos de alguém? Quando nós andamos juntos, quando nós fazemos as mesmas coisas, quando nós dormimos juntos, quando nós trabalhamos juntos, quando nós nos aperfeiçoamos mutuamente. Esse é o caminho da maturidade. Esse é o sonho de Deus para você. Deus precisa estar acima de tudo na sua vida. Deus precisa estar acima dos seus sonhos, das suas vontades e dos seus pensamentos. Outra coisa que nos atrapalha no relacionamento com Deus, sabe qual que é? Eu penso assim. Gente, quantas pessoas você já viu dizer: não, mas eu penso desse jeito. Daí a gente vem para uma conversa bíblica, abre a Bíblia, está lá na sua célula, você está lá abrindo a Bíblia e conversando com a pessoa sobre o que a Bíblia diz, mas ela diz assim: mas eu penso assim. A vontade de Deus, amigo, é diferente da tua. Porque Deus está pouco se lixando porque você pensa. Ele se revela a mim e a você para que você saiba aquilo que Ele pensa, para que você conheça quem Ele é. E nós olhamos, mas eu acho que isso você não acha nada. Se não está na Bíblia, você não deveria achar. Se não está na Bíblia, você não deveria pensar dessa forma. Dava para dar um glória a Deus agora sim, glória a Deus, aleluia.
E a gente começa a apresentar para o Senhor a forma que a gente pensa. E Ele está olhando para o texto em que o apóstolo Paulo escreve e diz: você só esqueceu de ser transformado. Você só esqueceu de transformar a sua mente, o seu jeito de pensar. Você não pensa como eu penso. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: para de reclamar. O que você pensa não vale nada. Fique com aquilo que a Bíblia pensa. Fique com aquilo que a Bíblia diz. A vontade de Deus para mim e para você, a palavra de Deus revelada a mim e a você, deveria estar acima dos nossos pensamentos. Essa é a única forma que temos de nos relacionar com Deus, desprezando a nossa própria vontade. Mas eu gosto disso. Mas a Bíblia fala que não pode. Eu gosto disso, pastor. Mas a Bíblia fala que você não deve. E está tudo resolvido. Nós não vivemos, nós não fomos salvos para obedecer os nossos sentimentos. Fomos salvos para obedecer a Cristo. Olha lá, saiu um aleluia ali. Vai mais alto, irmão, fala aleluia aí, vai. Aleluia. Aí você olha em meio a esse nível de obediência, diz assim: todo mundo faz, pastor. O Senhor está olhando para a sua empresa e para você, dizendo assim: para, porque eu vou repetir a frase da sua mãe: você não é todo mundo. Para, porque eu vou repetir a frase de mamãe: você não é todo mundo. Ontem o João Lucas, não sei o que ele falou para mim, eu falei: para, bom, tá bom. Mas você não é todo mundo. Você tem um pai. Você se tornou irmão de Jesus, através do sacrifício dele na cruz. E a esperança de Deus é que você se torne mais um Cristo na terra. Talvez você olhe para casamentos e diz: mas todos os casamentos que eu vi, aconteceu isso aí. O seu não precisa acontecer, você não é todo mundo. Todas as empresas fazem, a sua empresa não é qualquer empresa, a empresa dos outros. Isso é normal por aí, não. Mas para você não é normal. Deixa eu informar a você. Você não foi chamado para viver no mundo natural. Você foi chamado para viver de forma sobrenatural. Você não pode caminhar no padrão desse mundo. Existe um padrão que o Senhor estabeleceu para mim e para você. E esse padrão é nos relacionarmos com Deus e termos uma vida de santidade. E santidade não é acidental. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: se você não fazer nada, fala para ela, você não vai entrar pelo caminho da santidade. Fala para ela: santidade não é acidental. O Du quebrou o pé ali, sei lá, que estava jogando bola, certeza, né? Mas santidade não é aquilo ali. Santidade não vai aparecer na sua vida do dia para a noite de forma acidental. A santidade precisa ser perseguida
por mim e por você. E isso é buscarmos um relacionamento genuíno. Tem gente que vem para a igreja e acha que tropeçou na santidade, acordei santo. Não vai ler Bíblia não, não vai orar não, não vai se desfazer do seu ego, não vai buscar a Deus de verdade e dizer, ó, as minhas mazelas, esse aqui é quem eu sou, arranca isso de mim. E quando você não vê nada de ruim para ser arrancado, faça como o salmista, sonda meu coração, eu não consigo ver nada de ruim aqui, mas pode ter, me mostra. Acontece que nós, como igreja, relativizamos o que é igreja. Falamos que o domingo é do Senhor, mas não estamos nem aí para o domingo. Falamos que Ele é o Senhor, mas não queremos nos relacionar com aquele que chamamos de Senhor. E sabe o que você faz quando você olha e diz assim, não vou na igreja não. Você se rebela contra a palavra, você despreza os dons de governo. É como se você dissesse, para que você instituiu isso? Daí nós chamamos você para ir para uma célula, você olha e diz assim, eu vim para cá, para essa igreja que é maior, justamente por isso, para nem ser percebido, para nem ser notado. Eu não quero ir para a célula. Vai demorar ainda, gente, só para dar o feedback. Você fala assim, eu não quero ir para a célula, eu não gosto de comunhão. Quem gosta de tomar injeção? Quem tem pavor, pânico? Eu tenho um amigo que ele vê a injeção, ele desmaia, gente. Não vou falar quem que é não, mas tem uns amigos que conhecem. Eu vou entregar o cara assim, né? Se rolar uma oferta aí, talvez a gente entregue. Vai, quem dá mais? Vamos lá, voltamos. Quem tem pânico de injeção, levanta a mão. Mas tem que tomar, não tem? Mamãe levou você para tomar vacina, papai levou você para tomar vacina, mesmo você não gostando, mesmo você repudiando. Sabe o que é comunhão para a vida do crente? É algo que você não gosta, mas não tem como não viver. Mas tem gente que gosta de comunhão. Tem gente que falou que é ajuntamento, ele está junto. Falou, vai juntar para fazer um pão com linguiça, ele está junto. Vai juntar para fazer uma pipoca, ele está junto. Juntou para carpir um terreno, ele está junto. Não está na hora de carpir um terreno, não aparece. Não, mas tem gente que gosta de estar junto. Mas o que você precisa entender é quando nós falamos de célula para você, é que você não pode se tornar mais um número nesta casa. Você precisa ser pastoreado, você precisa viver em comunhão. Nós tomamos ceia aqui, né? Nós estamos em comunhão e talvez você ache que o culto de domingo é o dia de comunhão. Gente, talvez a pessoa que está do seu lado não saiba nem de seu nome. Que comunhão é essa? Mas a gente fala com você e você acha que você é crente e consegue viver fora da comunhão do que é ser igreja, das pessoas conhecer você e falar, ixi, rapaz, ele não está bem hoje, ele não está bem. E daí, só pelo jeito que você entra na célula, a pessoa que te conhece sabe que você não está bem. Daí você vai falar, mas
Meu pai está doente, minha mãe está doente, meu pai faleceu. Recebi uma notícia. O meu contador falou que eu estou quebrado. Eu quebrei a minha empresa. E ninguém ora por você, sabe por quê? Porque você não gosta de comunhão. Porque você não quer estar junto, porque você não quer estar perto. Tá bom, vir à igreja ao domingo não salva você. Não salva. Mas é o lugar onde você ouve sobre o seu Salvador. É o lugar onde o Senhor instituiu os dons de governo e disse assim, ó, esse aqui tem o dom de mestre, deixa ele ensinar. Tem uns cabeção aí no nosso meio agora, os caras doutorado, e daí o cara passa a tarde estudando. E você que é igreja, olha para o domingo e diz, eu vou assistir o futebol. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Lembra dos tópicos da semana passada? Junte eles a tudo isso que eu estou falando e se prepare para viver algo novo em 2026, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento. Uma relação de amor só cresce com o relacionamento. Como eu já disse, você não vai tropeçar. Santidade, relacionamento genuíno não será acidental na sua vida. A maior prova que você quer viver esse relacionamento está no quanto você busca ter esse relacionamento. É no quanto você ora, é no quanto você lê Bíblia. É você sair de casa, está escovando os dentes, os olhos tudo sujos, remelado. Fala, espera aí Deus, nem olha, deixa eu lavar aqui primeiro. Daí você lava a cara e diz, bom dia Espírito Santo. Nós temos um dia inteiro pela frente. Vem cá. Daí você entra no carro, vai lá, senta aí. Tem gente que é chofer, vai lá e abre a porta. Pode sentar. Daí, essa é a segunda. Daí segunda-feira tem futebol à noite na igreja. Eu fico pensando assim, a gente convida o Espírito Santo para estar conosco durante o nosso dia, para resolvermos os desafios, né? Daí a gente chega no futebol, a gente ora para que ninguém se contunda, né, irmão? Ninguém saia daqui machucado, mas de repente a gente esqueceu de mandar ele embora, porque ele não é obrigado a se deparar com a sua má educação e com a sua desobediência. A gente fala assim, ó, dá licença aí, sai aqui, porque o que eu vou fazer agora é vergonhoso. O que eu fiz com a minha mulher é vergonhoso. O jeito que eu tratei o meu cliente, peraí, sai aqui um pouquinho, é vergonhoso. Acho que a gente tinha que pedir licença. Você precisa entender que Deus está perto, em todo o tempo.
Onde você estiver, Deus está presente. E a maior prova do compromisso que você fez com Deus, sabe qual é? É você olhar, eu deveria fazer, mas não vou fazer. A maior prova de aliança que você pode dar é olhar e dizer, eu gosto disso, mas eu não devo fazer isso. Acontece que a maioria dos cristãos sabe o que deve e o que não deve fazer, mas mesmo assim, fazem o que não devem. Quebra de aliança com Deus. Isso prova que você não pensa como Ele pensa, muito menos está disposto a agir como Ele age. Qualquer pessoa, pastor, responderia assim: você não é qualquer um. Você é um crente em Cristo Jesus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Aquele sangue que Ele verteu na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. E talvez você possa estar olhando para tudo que você fez. Mediante a essa fala, você está olhando e dizendo, então pastor, beleza. E um monte de arte que eu fiz, e agora? Deixa eu te dar uma notícia. O meu Deus é o Deus do presente, do passado e do futuro. E mesmo olhando para você e sabendo que você ia errar, que eu iria errar, que nós iríamos errar, Ele olhou e nos escolheu. O seu erro não pegou Deus de surpresa. Talvez não é o que você deveria ter feito, mas não pegou Deus de surpresa. Mas mesmo assim, Ele escolheu você. Fala para a pessoa que está do seu lado, mesmo assim, Ele te escolheu. Ele é seu pai e já sabia que você ia fazer o que você fez. Ele já sabia que você se comportaria como o dirigente da sinagoga e duvidaria do seu poder. Ele já sabia que você teria vontades dentro de você que não seria a vontade dele para a tua vida. Ele já sabia que você gastaria todo o seu dinheiro, igual o filho pródigo, e depois, sem opção, optaria pela casa do pai. Ele já sabia que você gastaria, como essa mulher do fluxo de sangue, todo o seu dinheiro buscando
outras alternativas e o buscaria por último, quando você não tinha mais nenhuma opção. Quando só restou Ele já sabia disso. Ame e sirva o seu irmão. Comunhão não é opcional. Servir não é opcional para o cristão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Servir não é opcional para você. Faz parte da vida cristã. E se você não serve, você já entendeu. Sabe por quê? Porque o Senhor olha para o corpo. O Senhor olha em um dia que todo mundo senta à mesa e Jesus diz assim: mas ninguém lavou o pé de ninguém? Mas ninguém lavou o pé de ninguém. Vocês estão sentados na mesa com a mão suja, com os pés tudo sujo. O que vocês estão fazendo na mesa? O que vocês estão fazendo na mesa? O que vocês vão repartir? Se nem servir uns aos outros vocês conseguem. É sério que vocês estão na mesa para repartir o pão? Se nem servir o seu irmão, você conseguiu servir? Jesus pega a toalhinha, coloca no ombro e diz assim: deixa eu lavar os pés de vocês. Uma vez eu ouvi uma história de um rapaz, no ápice da sua juventude, fez medicina e olhou e disse assim: eu fiz medicina porque o meu sonho é servir a Jesus através da medicina. E ele não foi para nenhum hospital. Ele se enfiou no mato, no meio de um monte de evangelistas, e diz assim: eu quero servir. Nós viemos a este lugar aqui para curar o físico e sarar as dores dessas pessoas, as dores da alma. Posso te fazer uma pergunta? Você faria uma faculdade para servir os seus irmãos ou as crianças dessa igreja ali no Kids? Mas é muito bonito ouvirmos o testemunho de quem fez medicina para alcançar as pessoas, não é? Que evangelho que é esse? Junte essa mensagem com a mensagem da semana passada e se prepare para aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Sabe por quê? Para você que não gosta de servir, para você que não gosta de estar junto, a maior punição é o isolamento. Não existe punição maior do que o isolamento. Na cadeia é assim, a maior punição é manter alguém isolado. Tem gente que gosta, mas não te faz bem. Eu sou uma dessas pessoas, confesso. Gente, eu não sei conversar quando eu estou ruim. Minha mulher fica brava comigo, eu tenho que pedir perdão. Mas eu não sei conversar quando eu estou mal. A tendência da minha carne é se isolar. A tendência da minha carne é baixar a cabeça. A tendência da minha carne é sofrer sozinho. Mas isso não é saudável. E a maior dor de Jesus foi esta: Deus meu, por que me abandonaste?
o ápice da dor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: comunhão não é opcional. Vem comigo para uma célula, fala para ela. Fala para ela: vem comigo para uma célula. Eu quero poder orar por você. Comunhão é servir, é viver vida na vida, é gastar a sua vida. Se o seu propósito tem como centro você e o seu bem-estar, deixa eu te falar, esse não é o propósito de Deus para a tua vida, é o teu propósito, é o propósito que você acha que Ele tem para você. O dele é você compartilhar a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém, Deus, amém. Eu vou gastar a minha vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso, temos que implorar para você ir para uma célula, implorar para você servir o irmão. O pastor Ed me procurou e falou: pastor, nós estamos apenas em 10 nos Centuriões, ninguém quer servir. Ninguém quer servir. Não existe igreja sem servir. Estou alinhando seu ano, vocês estão entendendo, né? Estou alinhando 2026 com você. A igreja para muitos se tornou um lugar onde as pessoas vêm para consumir um culto. Não é um lugar de servir e nem um lugar de comunhão. E eu ouvi essa expressão essa semana: a igreja não é restaurante. Restaurante, quando você vai, não foi bem tratado, a comida é ruim, você volta. Fala, irmão, fala a verdade. Você volta lá? Você não volta. Mas eu não volto, né? Ainda mais se o cara não for irmão. Não é? Deixa eu te falar, igreja não é restaurante. Fala para a pessoa que está do seu lado: igreja não é restaurante. Fala para ela assim: a comida está ruim? Fala para ela, pergunta para ela aí: a comida está ruim? Pergunta. Sabe por quê? Se você falar está ruim, existe necessidade aqui, existe necessidade ali, está sem tempero, está faltando isso, está faltando aquilo. Igreja é o lugar onde você coloca o avental e vai para a cozinha. E vai suprir a necessidade da comunidade local a qual você está inserido. Isso é igreja. Igreja é o lugar onde você coloca a mão no bolso e paga a conta. Isso é igreja. Ah, mas aí, pastor, aí você quer demais também, né? Cuidado com o mamão. Porque todo o seu dinheiro não pagava a sua dívida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala no automático, sem servir, sem ter comunhão, você caminha para distante de Jesus. A realidade é essa.
A esperança de Deus e o plano dele é que nós nos tornemos resposta para a nossa geração. Que nós nos tornemos a resposta para a nossa cidade, que nós nos tornemos, que você se torne a resposta para o seu patrão, que você se torne a resposta para o seu amigo, que você se torne a resposta por casamento destruído. A vontade de Deus é que você faça discípulo, a vontade de Deus é que você seja um discípulo, a vontade de Deus é que você trabalhe, a vontade de Deus, o resgate na cruz do Calvário é para que nós gastemos as nossas vidas em prol do trabalho do Evangelho do Reino. Pode virar o dedinho de profeta para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu não sei se esse é o seu plano, mas esse é o plano de Deus para você. Então qualquer coisa diferente disso, você já entendeu? Dia 29 de janeiro nós fazemos 10 anos de amor e cuidado em Birigui. Nossa, pelo menos um aleluia. Dia 29 de janeiro, 29 de janeiro, nós fazemos 10 anos de amor e cuidado em Birigui. O céu não vai se manifestar na terra de forma acidental, Ele está esperando você. O Senhor nos entregou essa responsabilidade. É nossa responsabilidade pregar o Evangelho. É minha responsabilidade ser a resposta do caixa que me atende na padaria. É minha responsabilidade ser a resposta do caixa, do açougueiro que me atende, do cliente que vai no seu salão fazer a unha, fazer o cabelo. É sua responsabilidade ser a resposta de Deus para ele. Atos capítulo 2, versículo 42. Todos, fala comigo, todos se dedicavam de coração, todos entregavam tudo o que podiam entregar, o máximo que podiam entregar ao ensino dos apóstolos. Não desprezavam aquilo que era ensinado a nenhum deles. Todos eles se dedicavam com afinco à comunhão. Todos eles estavam comprometidos com o partir do pão e com as orações. Isso é igreja. Junto à mensagem da semana passada, de colocar tudo em ordem. E eu te convido para ser igreja conosco em 2026. Gostaria que você se colocasse em pé. Meu tempo já estourou faz tempo. Vir à igreja não nos faz igreja. E a pergunta que eu quero fazer a você:
o convite que nós temos para você é: vem ser igreja conosco. Ao convidar você para ser igreja junto comigo, nós colocaremos à prova o amor que temos uns pelos outros. Porque as ideias vão divergir por vezes. Ô Du, lá na sua casa, quando as ideias divergem, quando você pensa uma coisa, você fala: não, mas eu acho assim. E quando a patroa olha: não, mas eu não acho nada disso, eu acho ao contrário. Quem ganha? Na igreja, sabe quem ganha? O que Deus acha. Deixa eu dar uma dica: deveria ser assim lá na sua casa. Deveria ser assim no nosso casamento. Deveria ser assim no nosso trabalho. Sabe por quê? Porque só assim nos tornaremos igrejas. Como semana que vem, não sou eu que ministro, eu preguei por hoje, por domingo. Mas não despreze, presta atenção, não despreze o seu irmão. O Senhor estabeleceu os dons de governo para que você tivesse esmiuçado um alimento sobre a mesa que você pudesse comer. Fala assim: eu prometo que eu vou vir domingo e trazer mais um. Fala. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para gerarmos discípulos. O intuito da igreja na terra é fazer discípulos. E eu gostaria de convidar você a viver cada um desses princípios em 2026. E perguntar para o Senhor: Senhor, não consigo entender, mas faz-me enxergar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas está doendo, e talvez o Senhor não vá livrar você do conflito. Talvez o Senhor não vá tirar você do conflito, mas isso não significa que não seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Já pensou nisso? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Gostaria que você relembrasse da proposta do plano de salvação para você. Gostaria que você se lembrasse daquilo que Deus falou com você, da mensagem que Ele te entregou, porque Ele te chamou, como Ele te chamou, e você fizesse uma análise da sua vida, se você realmente está vivendo a vontade de Deus ou a sua vontade. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Mesmo quando nós estivermos em conflito, mesmo
quando nós estivermos em situações difíceis, mesmo quando a notícia é a notícia menos esperada, independente do que vai acontecer, Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Bíblia de capa a capa, nós cremos nela de Gênesis a Apocalipse, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra revelada a nós cremos. E ela diz que o Senhor está no controle, ela diz que essas coisas colaboram para o meu bem, mesmo sem eu entender. Mesmo quando não há lógica humana, mesmo que o sobrenatural vai precisar mover o natural, nós cremos. Então acalma os nossos corações, aquieta a nossa alma, arranca a angústia, arranca o medo, arranca a dor, arranca a vergonha, arranca, leva-nos para um lugar de segurança no Senhor, onde todas essas coisas não vão conseguir nos afligir, mesmo que nós estivermos no centro daquilo que nós julgamos ser ruim. Porque só entendendo que é a Tua vontade, teremos condições de passar de fase. Só entendendo que o Senhor está no controle, e se a gente morrer? E se a gente partir? Nós estaremos com o Senhor na glória, porque foi para isso que Jesus veio, e esta é a vontade de Deus para mim, e esta é a vontade de Deus para você, e este é o plano dele. E isso é o que ele sonhou, e isso é o que ele idealizou. Então renova as nossas mentes, para que tenhamos condições de entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Se aguentar mais uns 30 minutos eu consigo, mais 30 minutos. Vamos embora. Bora para casa, né, irmão? Fala, você é doido, pastor. Já passou meia hora. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Que você tenha condições de fato de viver a vontade de Deus para a tua vida. Que não haja conflitos entre a tua vontade e a vontade de Deus. Não adianta jogar na Mega Sena, não. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. E todas as coisas para Deus é todas as coisas. Que o Senhor te dê uma semana extraordinária no nome de Jesus. Ele trabalha para o que nele confia.